gente, seja bem-vindo a mais um Propode, tudo bem, Gi? Tudo bem, Fer? E como estamos hoje? Nós estamos assim num nível. Hoje vai ser complexa a nossa conversa, eu tô achando. Só pelo antes da gravação aqui, Gisele, tô um pouco preocupada. Eu acho que a gente tem uma perfiladora aqui hoje. Tô um pouco preocupada. Será que ela faz parte do FBI? Ai, será? Vamos ver, vamos adentrar esse assunto que pra mim é um pouco novo e pra você, Gi. Bem complexo. Faz terapia? Já fiz. Já fez? Já. É isso, pessoal. Hoje a nossa convidada, ela é analista comportamental e psicanalista. É isso, Gisele? É isso. Então, por favor, apresente a nossa convidada. Seja bem-vinda, Valéria Santana, ao nosso Propode. Ai, obrigada, meninas. Que prazer estar aqui com vocês. Estou imensamente grata, maravilhosa. Nossa, adoro, né? Já estou me sentindo. E que bom que vocês abriram esse espaço. É bacana. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O nosso intuito é dar voz para as nossas mulheres. Precisa. E tentar ajudá-las de alguma forma. Perfeito, é isso aí. Tenho certeza que vai vir muitas outras mulheres. A gente precisa de um espaço como esse que vocês abriu. E eu estou muito feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda, o prazer é totalmente nosso. Bom, eu preciso, antes da gente entrar nas perguntas técnicas, apresentar um pouquinho do formato do nosso projeto para você. Quando a gente pensou, a gente não queria se afastar muito da sala de aula, né? Então aí a gente pensou em deixar duas perguntinhas clichês que nos remetem à sala de aula. Então é uma no comecinho do programa e uma no final. Podemos seguir com essa linha? Bora! Então a Gisele vai lá e vai fazer a pergunta para você. Valéria, antes de você apresentar o seu currículo, que é imenso, conte pra gente, como era a menina Valéria na sala de aula? Ai, meu Deus! Bom, a Valéria era uma criança comum, né? Uma criança, vamos dizer assim, que tem que ser. Aquela criança arteira. Pouquinho, né? Minha mãe que não pode assistir esse podcast. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Então, como uma criança muito criativa, é aquela criança que apronta. Eu aprontava muito na escola. Olha, a analista aqui, ó. Quem estiver assistindo já vai analisar, né? Era aquela criança que pregava peça, que ia parar na diretoria. Meus filhos também não podem ver isso, né, gente? Que essas coisas a gente corta. Não deixa os filhos ver. Mas eu era essa criança. Eu gostava muito de brincar, de correr, de aprontar. Era uma criança normal. Graças a Deus, né? Foram dias felizes na escola, né? Muitos. Vivia ralada, machucada, que faz parte da nossa infância. Essas são as lembranças boas. Muito bom. Fazia, né? Porque hoje as nossas crianças são poucas que têm essa oportunidade de cair, ralar, brincar na rua, soltar pipa. Eu vejo que hoje as crianças, elas se machucam diferente. Elas não se permitem mais cair. E é necessário que a gente caia. É necessário que a gente se rale. Para a gente sentir que existe uma vida, né? E é como que a gente experiencia uma sensação? Caindo, ralando, sentindo aquela experiência da mãe curando. Hoje eu vejo as crianças muito voltadas para uma coisa muito mais individual, né? Aonde elas não se permitem errar. E o erro faz parte de um crescimento. Então a gente tem que se colocar de frente com o erro, ao cair e se levantar. A passar por esse processo. É necessário. A gente tem que ensinar os nossos filhos a importância deles se machucarem. Não aquele machucado grave, mas um raladinho no joelho faz parte. Vocês não concordam? Faz parte a gente sentir essa dorzinha. Porque lá na frente, quando a gente for um adulto, é necessário que essa criança tenha casca. É necessário que essa criança consiga enxergar essa dor e consiga ressignificar essa dor. Agora, uma criança que não tem experiência, que ela não experienciou a vida de uma forma de um brincar, de uma forma de subir em uma árvore, de cair dessa árvore, se machucar, lá na frente ela não vai conseguir lidar com coisas simples, né? Que às vezes é um chamar de atenção de um professor, que às vezes é um chamar de atenção de uma pessoa que não é o pai e a mãe. Mas às vezes até o pai e a mãe acaba criando uma casquinha ali onde a gente toca nessa casquinha e ela sangra. Então que os pais de hoje se permitam mais, que os filhos brinquem, que os filhos se ralem, porque depois eles precisam experienciar isso na fase adulta. Excelente, é isso, né, Gi? É isso. E assim, você falou com tanta propriedade aí desse experimentar, machucado, erro, para quem está nos ouvindo e nos assistindo.
No que se tornou a menina Valéria? Olha, menina, você sabia que nós buscamos o nosso destino, né? A gente fala que é destino, mas Freud diz que não, né? O que a gente chama de destino é inconsciente. Se eu falar pra você que tudo que eu me tornei, eu já tinha lá na infância desenhado. Sim, eu me lembro que quando eu era menina, eu colocava salto alto, como esse que eu tô hoje, que eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe que eu amo um Scarpin. Eu dizia que eu ia ser professora ou secretária. Que eu moraria numa casona e que eu andaria de salto alto o tempo todo. Ai, que delícia, que desenho bom. Como é esse, chique, né? Vocês acreditam, gente, que hoje eu vivo essa menina? Mas sabe por que eu vivo essa menina? Porque eu nunca deixei ela se apagar. Eu nunca deixei que ela morresse. Porque nós temos que estar sempre com... A nossa infância é um terreno que a gente sempre vai pisar, né? Isso é importante que a gente frisa sempre. Quando a gente vê aquela pessoa amarga, dura, rígida, ela brigou com a criança dela. Então, eu nunca deixei de fazer as pazes com a minha criança. Então, hoje eu me pego, às vezes, dentro de casa com o meu salto alto, eu falo assim, ai, gente, não é que eu me tornei aquela criança que queria brincar com os papéis, que queria ensinar algo, e de salto alto. E cá estou eu. E foi assim que eu cheguei nessa infância. Mas, como eu me tornei avalterapeuta, a psicanalista, né, e analista comportamental, foi da seguinte maneira. Antes de me tornar terapeuta, eu sempre trabalhei em empresas. Sempre galguei cargos, né, de liderança, que tomasse conta de equipes. Então, eu sempre notei que as empresas, elas tinham algumas dificuldades nas contratações. Por quê? Funcionário ia com um currículo impecável, né, 2 páginas, mas aquele funcionário ficava ali 3 meses, ele era mandado embora. E eu comecei a enxergar aquela deficiência das empresas, por onde eu passei durante 15 anos, eu trabalhei em área alimentícia. Então, eu notava que aquele funcionário, ele era contratado pelo currículo, mas ele era demitido pelo comportamento. Porque o comportamento não falha, né, gente? Ele não erra. Você pode ser a melhor pessoa, impecável no que você faz, mas quando você está ali, de frente com a sua dor, de frente com os seus traumas, quem fala não é o seu consciente, e sim o seu inconsciente. E aí vem o comportamento. Então, diante dessas questões, né, a última empresa que eu passei, onde eu cheguei a galgar o cargo de gerência, eu comecei a olhar muito para essa questão antes da pandemia, né? Eu falei, gente, mas é uma rotatividade muito grande de funcionário. Funcionário entra, funcionário sai, sempre pelos mesmos motivos. E eu comecei a buscar algo que me trouxesse uma resposta. Por que as pessoas falham tanto nessa questão do comportamento? E aí, por que não tinha sempre um comportamento assim, equilibrado? E aí foi onde eu comecei a buscar conhecimento na área de perfil comportamental. Coach, né, liderança de empresa, dentre outras coisas mais. Fiz a minha formação de análise comportamental. E aí eu comecei a descobrir que nós temos perfis. E esses perfis, eles são divergentes, né? Cada um tem um perfil. Então, aqueles funcionários, eles não sabiam lidar com os seus perfis, porque eles não se conheciam. Então, a gente precisa como nos conhecer primeiro, para a gente aprender a lidar com o seu meio, né? Que é lidar com o nosso entorno, vamos dizer assim. Então, eu comecei a notar essas diferenças. Quando eu fiz os estudos, eu falei, então tá explicado. Porque não adianta, né, Fer, eu pegar e falar, olha, eu quero que você faça exatamente assim. Porque é assim que vai dar certo. Pra mim, que tem um perfil X, vai dar perfeito. Mas pra você que tem as suas dificuldades, as suas diferenças, a sua história, não vai sair do jeito que eu ensinei. Então, eu comecei a notar que o funcionário, para ele ficar dentro daquela empresa, ele tinha que ser tratado pelo perfil dele. Como ele é de fato, né? E não pelo currículo dele. Porque currículo você aprende, você estuda, mas o comportamento você nasce. Você tem aquele comportamento desde que você é formado, né? Desde o seu ambiente familiar, com todas as suas questões familiares, e você vai adquirindo aquele comportamento. E aí eu fiz análise de perfil, e nós temos aí 4 perfis para a gente estar aprendendo a lidar com eles, né? Um dominante, que é aquela pessoa que resolve, que faz, que acontece, mas
que é impulsiva, que é um pouco mais agressiva. Mas, Val, como que um dominante consegue lidar dentro de uma empresa com esse perfil? Um dominante é para cargo de liderança, gerência, né? O braço direito da empresa, aquela pessoa que puxa o time, né? Então, esse é um perfil dominante. Porque ele não tem aquele negócio de mimimi, vamos dizer assim. Vamos fazer, pronto, acabou. Mas, como todos os perfis têm as suas divergências, o dominante também não se atenta muito detalhe, né, gente? Diga eu sim, né, que sou uma dominante. Eu também, eu acho que eu me encaixo aí. Detalhes não são minhas Eu prioridades. adoro filme que tem perfiladores. Eu tô adorando essa conversa. Sim. E aí tem os influentes. Quem será que é os influentes? Aquelas pessoas que conversam, que vendem, que atraem o público, né? Que não é à toa que na pandemia a gente explodiu de influentes digitais, que foi onde teve muito mais ganho, né? Foi na época da pandemia. Por quê? Porque as pessoas que estavam guardadinhas ali naquela caixinha saiu para fora. E foi aí que explodiu os influentes digitais. Então, o influente é aquela pessoa que chama o time, né? Aquela pessoa que fala, vamos junto? Vamos fazer todo mundo? Ela nunca faz sozinha. Mas ela sabe fazer? Não. Mas ela é aquela que chama quem sabe fazer. Ela reúne a galera. Muita gente ganha dinheiro assim na internet. Exatamente, exatamente. Eu sou, pra vocês entenderem, dominante. Eu tenho 2 perfis, tá? Uhum. Dominante e influente. Tá. Então, assim, se eu for numa pizzaria, o que eu faço? Pego meu celular. Meu marido fala assim, meu menino, mas vamos na pizza, comer pizza hoje? Ah, vamos, o que você acha? Aí vamos na pizzaria fulano de tal. Uhum. Só que enquanto meu marido toma banho, eu ligo pra minha mãe. Uhum. Mãe, eu vou na pizzaria fulano de tal. Vamos. Ai, chama fulano. Ai, chama ciclana. Aí eu ligo pro meu filho, ligo pra minha nora. Quando meu marido chega na pizzaria, Tá cheio de gente. todo mundo na pizzaria. Porque o influente, ele gosta de fazer junto, né? Ele gosta de todo mundo com ele, ele não gosta de estar só. Então, esse é o perfil influente. Dentro de uma empresa, o influente é aquele que trabalha ao público. Falando com pessoas, atendendo o saque. Aquela pessoa que adora, né? Falar. Ele serve como escritório? Não. Vai tirar toda a concentração da equipe. Não vai conseguir ficar parado. Então, não adianta. E aquele... Um pouquinho disso também. Não, eu tô vendo ela me descrevendo Não, meu nem marido, entendeu? eu. É o Edson. Sim. Aí a gente tem o estável. Meu marido é estável. Tomara que ele não assiste esse podcast. Meu marido é o estável alto. Então, ele só tem um perfil estável. É aquela característica assim, que tipo... Mas você tá bravo? Não, tô normal. Por quê? E essa cara? É a cara que eu tenho. Fala, viu, meu filho? Diz, esse vinco aí na cara. Sempre nessa característica. Uma característica meio fechada, né? Dentro da empresa é aquela pessoa que ela resolve, mas ela é mais o cantinho dela. Discreta. Sabe pra que ela é boa dentro de uma empresa? Executar. Essa não sou eu. Outra coisa que ela é boa. Já fui, mas não sou mais. Verdade? Atender o cliente que tem problema. Porque ela tem paciência. Dominante não tem paciência, tá, gente? Pra saque. Dominante, cliente liga e fala, ai, Deus do céu. Agora ele sai e fala, oi, seu José. Pode falar. Não, a gente resolve. A gente manda outra peça pro senhor, fica tranquilo. O dominante fala, ai, misericórdia, pega esse telefone aqui, resolve com o seu José aí. Entende? Então, a gente precisa de todas essas características, né? De todos esses perfis, dentro de todas as organizações. Que seja uma escola, que seja uma empresa, um escritório, tem que ter todos os perfis. Porque senão não funciona. E o conforme? Eu ia falar, tá faltando um, tá? Tá, minha filha, o conforme. O conforme, diga-se de passagem, né, gente? Antes de vocês verem essa gravação, já tava aqui já olhando, falei, isso aqui é conforme. Acho que ela tá falando de mim. Não sei. Se bem, gente, que analista não arrisca. Mas, vamos fazer a análise de perfil dela depois pra ver, assim, quantos por cento ela é de conforme. O conforme é aquele, assim, que você descreve toda a pauta, né? Tá tudo perfeito, pro dominante tá perfeito. Aí o conforme pega e fala assim, ó, tá errado essa letra aqui. Viu? Melhor consertar isso aqui. Viu? Acho que é melhor refazer tudo, porque não vai dar bom.
Ou é aquele que entra numa sala e ele começa a ajeitar o quadro, organizar as roupas, o guarda-roupa, porque tem que ser cor por cor. Jura? Eu nem faço isso em casa. Sim, o conforme, ele é aquele que tem a visão micro, né? Ele dentro de uma organização, ele vai enxergar detalhes. Enquanto o influente, o dominante, tem uma visão macro. Ele vai só enxergar o que é grande, né, gente? O que a gente vai ficar caçando uma formiga? Não, vamos se atentar às coisas grandiosas da vida. Isso, meu pensamento. Entende? Então, todas as organizações têm que ter esses perfis. Val, como que eu faço para selecionar, né, esses perfis dentro de uma empresa? Por quê? Muitas vezes você vê que a empresa ela não tem resultado. Ela não tem resultado porque ela pega o cargo, aquele cargo específico, ela coloca um perfil errado. Ela contrata o funcionário pelo currículo. O currículo dele é impecável, ele precisa de dinheiro, gente, no final do mês para pagar as contas. Sim. Mas ele vai ficar ali 3 meses? Vai ficar 1 ano? Vai. Aí sabe o que vai acontecer? Esse funcionário vai começar a ter problema. Ele vai ficar depressivo, ele vai desenvolver um problema no braço, ele não vai render. Porque não é a característica. Ele vai se desdobrar? Vai, mas ele vai entrar em disfunção. Porque o perfil dele é para trabalhar com o público. Aí a gente enfia, sabe aquele funcionário que tem um currículo bom? Porque ele fez um curso. A gente enfia ele dentro de uma sala. E ele morre de vontade de vender. E aí você perde um excelente funcionário porque você foi pelo currículo e não pela análise de perfil dele. De olhar de quem ele é de fato, como que ele nasceu. Como ele era criança, quando a mãe falava, menino, fica quieto, para de falar, garoto. E nós estamos falando dessa análise que as empresas teriam que fazer. E isso, então, hoje não é atual no mercado de trabalho. Não. Ou é pouco atual? É pouco atual, usual. né? É pouco usual. Tem empresas que, as empresas grandiosas, sim, né? Elas já Tá. fazem análise de perfil, já contratam através de uma análise de perfil, para saber aonde que aquele funcionário vai se enquadrar. Tanto que Legal. hoje nós trabalhamos com análise de perfil bem voltada para a empresa, para exatamente selecionar os funcionários e colocar ele dentro da área específica, Perfeito. né? Também com análise de perfil individual, né? Igual, se você quiser, faz análise de perfil sua ou da sua família, né? Lá em casa todo mundo tem análise, tá, gente? Só pra vocês saberem. Porque um fala pra caramba, o outro não fala nada, a gente precisa entender essas crianças, né? Tem 3 meninos lá em casa, aí um nasceu meio termo, né? Um é o meio pai e meia mãe, tem que ser meio a meio. Ai, que Sim. legal. Mas dentro das empresas, as empresas grandiosas já fazem essa seleção. Vamos supor que abra lá uma vaga pro RH. O currículo é maravilha. Só que será? Aí vai fazer a análise. Talvez esse funcionário, né, que vai fazer a entrevista para essa vaga, ele não vai dar certo para essa vaga. Ele vai dar certo para uma vaga de vendas, né? Então ele vai falar, olha, para essa vaga você não se enquadrou, mas a gente tem uma vaga específica, tal, seu perfil foi melhor. O que você acha? Então não perde o cliente, o funcionário que é bom, né? Ele só coloca ele na vaga que é correta. Que vai render mais, Que vai que ele render vai ser mais feliz, vai ter melhores exatamente. resultados para a empresa. E pra ele, né? E Porque para ele. é bom pros dois lados. Sim. Mas em uma das suas falas, no início, você disse assim que existem fases na infância. Quando essas fases são puladas, a gente pula fases da infância, isso influencia depois? Influencia. Porque os primeiros anos, vamos dizer assim, né, que são as fases psicossexuais, são extremamente importantes, né? Que a gente passe por elas dentro desse tempinho que é necessário. A criança que amamenta, ela precisa passar pelo amamentar naquela fase certinha. A criança que está desfraldando também. Quando a gente atrasa ou quando a gente procrastina, vamos dizer assim, né? Que às vezes a mãe fala assim, ai, tadinho, né? Deixa ele dormir mais um pouquinho na cama. Ai, deixa ele mamar mais um pouquinho. Aí a criança tem 7 anos, tá mamando. Isso. Tem 7 anos, tá dormindo com a mãe. E aí, o que que acontece? Além do relacionamento desse casal entrar em conflito, não por culpa da criança, por culpa do comportamento dos pais, né? Que não enxerga que essa criança existe uma fase, que ela precisa passar de uma forma correta, que ela precisa passar de uma forma saudável, né? Não correta, mas saudável, aonde ela faça todas as experiências dela de uma forma saudável.
E aí os pais falam, ah, não, né? Só que ele não enxerga que lá na frente essa criança vai ser um adulto. Como que ele vai lidar depois? Vai ser aquela criança que não vai poder chamar a atenção dela, porque ela foi o quê? Na infância. Dormiu com o pai e com a mãe até os 7 anos. Ela passou pela fase do desfraldar de uma forma errada, equivocada, né? Demorou muito para ser feita. Ela demorou a passar pela fase de comer a papinha, depois comer a comida em pedacinhos, sabe? Todas essas coisas que a gente fala que é bobeira. Não é bobeira, gente. É extremamente importante a gente olhar para isso. Eu sou mãe de 3 filhos. Se eu tivesse hoje, né? Se lá atrás, quando eu fui mãe aos 15 anos... Aos 15. Sim, jovem. se eu tivesse essa experiência que hoje eu tenho, o meu filho mais velho... seria totalmente... Não que ele é um filho ruim, mas hoje, eu já falo, filho, faz terapia, tá? Faz terapia e já guarda dinheiro pro seu filho também fazer. Porque mesmo sem querer, a gente causa trauma nos nossos filhos. A gente erra tentando acertar. Assim que funciona. Então, hoje, como eu tenho os mais 2, né? Depois dele, que eu fui mãe aos 15, depois, 12 anos depois, eu fui mãe de novo. Então... eu já tinha uma cabeça totalmente diferente, já tinha mais conhecimento. Então, hoje eu consigo passar pelas fases, passei eles pelas fases corretas, né? Hoje o Simon tá daquela fase do apaixonar pela mãe, né? Que, ai, mãe, você é linda. Ai, mãe, você é tão fofinha. Eu falo, ai, filha, sério, vai dormir na sua cama. Deixa aqui, ó, aqui é o quarto da mamãe. Então, quando a gente não faz esses cortes da forma correta, a criança sofre. E aí é onde entra também o comportamento. Né? Porque o comportamento está ligado também, de uma forma ou de outra, na terapia, né? Na psicanálise em si. Uma coisa ligada com a outra. Uma pessoa que está em disfunção, na hora de fazer análise de comportamento, a gente enxerga ali. Fala, olha, vamos entrar com uma terapia, porque o seu perfil não está bacana, está acontecendo alguma coisa. Você não é Mulher Maravilha, por que está dando tudo certinho? Então tá errado esse trem aí, vamos corrigir. Então, dentro da análise, né, que a gente faz sempre com o cliente, antes com o nosso paciente, a gente chama de cliente porque não é só quem tá doente que faz terapia, né, gente? Vocês têm que entender que terapia é pra todo mundo. Todo mundo é pra terapia? Não. Tem gente que vai aguentar uma terapia? Não. Vai fugir. Como que é isso? Resistência, né? Gente que chega lá, menina, uma sessão maravilhosamente. A segunda, aí o negócio já vai apertando, né? Aí a terceira fala, eu não vou vir mais, que não sei o que. Aí inventa 1000 desculpas. Porque a gente tá chegando perto da dor, né? A gente tá chegando perto de onde tem que ser resolvido, onde tem que ser elaborado, né? E aí esse paciente, ele foge. Então, a gente diz que a terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo vai para terapia porque não suporta. Porque a gente tem que voltar aonde? O que a psicanálise trabalha? A infância. E muitas vezes a gente não quer voltar lá onde foi causada aquela dor. Tira uma dúvida minha, por favor, e acho que é a dúvida de muitas das pessoas que vão nos ouvir e nos assistir. Psicanálise e terapia com psicólogo. Qual que é a diferença? Não tem diferença? É uma outra linha? De forma bem popular, eu queria que você explicasse mesmo. Assim, terapia é o termo que a gente usa quando a gente fala, né? Para os nossos encontros. Para os encontros, Isso, as nossas sessões. Isso. Vamos dizer assim. Pode ser usado tanto na psicologia quanto na psicanálise. Não tem divergência nessa questão aí. O que muda? Nós, psicanalistas, trabalhamos muito a parte infantil, que é a parte inconsciente, né? A gente busca essa busca pelo inconsciente, trabalhar o nosso inconsciente, que é onde a gente guarda 95% de quem nós somos. E 5% só consciente. Nossa, tudo tá no inconsciente? Exato, Tudo. exato. Segundo Freud, sim. Sim. Fica tudo no id. É id, não é? É id. É o id, o ego e o superego. É como se o seu id falasse assim, eu quero. Aí o seu ego fala, o seu superego fala, não vai fazer não, que é errado. Melhor você não fazer não, aí vai dar ruim isso daí. Aí o seu ego fala assim, vamos fazer o seguinte, vocês dois parar de briga? Um pouquinho pra você, um pouquinho pra você. Então você pode, vamos dizer assim, aquela mulher que ela quer fazer tudo, né? Vamos se dizer que lá na infância ela não fez nada e na fase adulta ela quer ser rebelde. Tá. Né? Ela não tem maturidade ainda. Ela tá lá na infância. Aí ela quer sair, ela quer beber, ela quer curtir. Aí ela tem que encontrar o quê? O equilíbrio. Ela não pode tudo. Já é uma mãe, já é casada, né? Então, aonde a gente trabalha é a questão do equilíbrio. Por que essa criança tá assim? A gente fala criança porque essa criança grita nesse adulto.
Então, o inconsciente, ele funciona 95% dentro de nós. Ele não desliga. Dormiu, ele está ligado. Acordou, ele está ligado. O consciente, sim. O consciente, você acorda, ele liga. Dormiu, ele desliga. O inconsciente, não. Aí você fala, ai, gente, não para na minha cabeça essas coisas, esses pensamentos. A minha é ligada 24 horas. Aí é o seu inconsciente falando. Acho que o meu inconsciente, ele é bem sonolento. O meu não é, gente. O meu funciona de noite, assim, sem parar. Não, mas brincadeiras à Sim. parte, né? É muito interessante popularizar essa informação, né? Eu acho que a terapia, seja com a psicóloga, seja com a psicanalista, ela ainda não é algo acessível, Não. né? E a gente tem visto Tem muitos tabus também, né? muito. Eu ia falar justamente isso, porque assim, para você chegar num lugar de eu preciso da terapia, é um reconhecimento de fracasso social. Hoje, culturalmente, não que seja isso, mas culturalmente é isso, né? Sim. E é como você falou, não só as pessoas adoecidas, elas precisam da terapia. Todos Sim, nós todos podemos procurar a terapia como auxílio aí. Mas ainda assim não é algo acessível, popular para todo mundo, né? E aí eu queria falar um pouquinho nesse pós-pandemia, né? Nesse luto que... eu acho que é uma sensação social mesmo, né? Enquanto pessoas pertencentes a um lugar que teve muitas perdas, né? Sim. Diretas e indiretamente, isso aconteceu. E aí, o que é mais indicado? A psicóloga, a psicanalista? Os dois. Os dois fazem um papel importante, né? São funções diferentes, é isso? Na verdade, o psicólogo, ele vai enxergar o agora. O que está acontecendo para você estar vivendo isso? Nós psicanalistas vamos enxergar o que está acontecendo agora, mas vamos trabalhar lá atrás. Entende? O porquê que você está assim? Não, mas não, tem um porquê. A gente vai buscar esse porquê, tá? Então, todo o nosso hoje, ele é influenciado pelo ontem. Pelo ontem. E essa influência, esses traumas, normalmente, vai até que idade? A partir de quando a gente começa a conseguir resolver os nossos problemas sem causar traumas? Na verdade, a gente sempre vai ter trauma. Sempre vai ter trauma. A vida é um trauma, né, minha filha? Dia sim, dia também, né? A vida é um trauma, a gente já nasce já experienciando um trauma, né? O nosso nascer ali, que a criança chora por quê? Porque a gente já tira ele de um lugar quentinho, gostoso, o colo da mãe, e já causa o primeiro trauma nessa criança. A terapia pra vida, porque todo dia é um trauma, né? Cada hora que você pensa em alguma coisa, você passa por alguma experiência. E a terapia, ela serve para enxergar tanto a parte da psicologia, ou a psicanálise, a psicoterapia. Tem várias linhas hoje, né? Graças a Deus a gente tem muitas vertentes para a gente trabalhar a nossa parte mental. Tudo que a gente traz, uma forma mais leve, vamos dizer assim, a terapia, ela possibilita que você tenha mais leveza. Aquilo que te causava trauma lá atrás, que você já vai elaborando, que você já vai entendendo, já não fica tão pesado hoje. Eu falo para meus pacientes assim, eles falam, ai, mas tá assim, eu falo assim, isso é vida, gente, isso é vida. Em nome de Jesus, você está vivendo. Isso é vida. Qualquer coisa que puxa isso, deixa de ser vida. Então, isso é vida. O que muda? É como você vai lidar com essas questões. Né? Como que você vai se colocar de frente daquilo? Ai, briguei com o marido, o marido saiu de casa. Como que você vai lidar com isso? Dentro da terapia, você vai aprender a lidar com aquela forma. Ele foi embora, o problema é meu, é dele. Se eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo? Porque ele foi embora ou porque eu estou sentindo que alguém foi embora e eu não sei quem foi? Porque não é o marido. Você não está sofrendo porque o marido foi embora. Você está sofrendo porque alguém que você depositou nele toda uma vida, né? Você pegou a sua vida e pôs tudo nas mãos dele, está indo embora e está partindo. E por que a gente fala que o partir de um marido, né? Quando é um divórcio, uma separação, é igual a um luto? Porque a gente está perdendo algo. Porque a gente se vinculou àquilo, né? Um brinquedo. Uma criança perde um brinquedo. Com que ela fica?
Triste. Destruída. Tem criança que, nossa senhora, parece que tá acabando o mundo. Sim, não, que tem febre, que não dorme. Exato. Quando perde um animal de estimação. Até mesmo nós que somos adultos. É um luto também. Então, cada pessoa vai elaborar de um jeito. Tem pessoas que, ai, gente, enterra. Tá tudo bem. Tem pessoas que vai falar, ai, meu Deus do céu, era tudo que eu tinha. E tá tudo bem também. Tem pessoas que vai demorar 2 anos. É o prazo dela. Tem pessoa que é 3 meses e acabou. Casa com outro. Tá tudo certo, resolve. Então, quando a gente começa a fazer terapia, a gente entende por quê. Por que eu sofro tanto por isso? Por que aquela pessoa partiu e eu tô destruída? E tudo vem de onde? Da nossa infância. Como foi que a gente estava lá na infância? Qual foi a ferida que foi aberta? A do abandono? Da rejeição? Do merecimento? O que foi? O que você passou? Então, a gente trabalha isso dentro da análise, né? Enxergar qual foi a experiência que essa criança teve, que hoje ela se vincula com pessoas, trazendo essa falta. Porque nós somos seres faltantes. Então, a gente sempre vai buscar no outro aquilo que supra o nosso vazio. Tem uma frase que diz que, quando o meu vazio encontrar o seu vazio, isso não me causa dor, isso é amor. Uau! Que interessante. Eu tô aqui perplexa, com muita curiosidade aí de saber como que é uma sessão. Não, eu tô é uma curiosa delícia. pra saber como é a hipnose. Ela nem chegou nisso ainda, entendeu? Todo mundo fica nessa curiosidade da hipnose, das terapias breves, né? Porque a hipnose é uma terapia breve, é uma ferramenta, né? Explica um pouquinho pra gente, então, como que É uma é. delícia. Na verdade, nós vivemos em estado hipnótico. Hã? Nós vivemos em estado hipnótico. Como assim? Explique O melhor. que acontece é que na terapia, né, na hipnose, a gente só tira você do estado hipnótico. Sim? Repara só. A gente vive no automático. O que é o automático? Um estado hipnótico. Você vai, às vezes você está indo embora, você sai, faz o caminho certinho e nem percebe. Não é? Sim. Tem dia que você chega lá e fala assim, nossa gente, nem vi que eu cheguei em casa. Não, eu vivo no automático. Acho que Exatamente. 24 horas do meu dia. Acho que a maioria das Exatamente. pessoas, né? Dentro da hipnose, a gente só trabalha tirando você, rebaixando o seu crítico, tirando você desse estado que você vive sempre, botando foco em tudo. E aí você sai desse estado e você entra no estado rebaixado, onde você fica numa... Como que eu posso te dizer? Quando a gente está muito calmo, relaxado. Um estado de relaxamento profundo, a ponto que você traga à tona aquilo que você mais esconde. Que é aquilo que você mais recalca. Gente, que medo dessa conversa aqui. Relaxa, será que eu consigo fazer isso? Não sei se eu quero saber todas as perguntas aí, não. É muita resposta pra gente Eu saber sou lidar. agitada demais pra conseguir relaxar esse ponto. Relaxa, relaxa. Todo mundo entra em estado hipnótico. Todo mundo. Porque, na verdade, todo mundo sai do estado hipnótico. Né? A gente fala que até a criança até o 7º ano, dentro da hipnose, né? Ela vive hipnotizada pelos pais. Ela não tem vida própria. Criança escolhe a roupa? Não. Sapato? Não. Dificilmente. Você vê a criança, quando ela começa a ter autonomia, que ela começa a escolher o que ela quer. Mas até o 7º ano a mãe fala, você vai comer isso aqui porque isso aqui é bom. Você vai vestir isso aqui porque eu gosto de rosa. A criança gosta de rosa? Você nem sabe se ela gosta de rosa. E azul, então? Mas a mãe faz o quê? E o pai? Você vai na casa da vovó. Mas eu não quero, mas você vai, porque eu tô mandando. A criança lá tá, ó, marionete na mão dos pais. Aí ela entra na fase da adolescência, ela acorda. O que a criança faz? Aí o pai fala, esse menino tá muito rebelde. Isso que não sei o quê. Adolescência terrível. Não é? É. Não é, mas é porque ele tá tomando autonomia, ele tá enxergando quem é ele de fato. Sim. Que ele pode ir na casa da avó quando ele quiser, e se ele não quiser, tá tudo bem. Que ele é um outro indivíduo, Aí a gente perde né? o domínio, a gente fala, nossa, que criança chata, que adolescente chato. Na verdade, pais, eles deixou de ser vocês. Agora eles são eles de fato. Tem alguém ali. É isso, é um novo indivíduo com gostos, né? Escolhas diferentes das nossas. E eu falo que nós pais somos egoístas. Ah, sim. A gente coloca filho no mundo porque a gente quer melhorar quem nós somos. Sim.
Você fala isso pro meu pai. Eu falo, você quer consertar em mim o que você não conserta em você. Eu falo pra ele. Exatamente, é isso que a gente faz. Você pergunta pro filho, você sabe se o seu filho quer nascer? Não, você que tem ele. Aí o filho nasce, você pergunta se ele quer chamar Fernando ou Gisele? Não. Você só dá o nome. Aí a criança cresce, não gosta do nome, quer trocar o nome. O pai não entende. Aí a criança cresce, o pai fala, eu vou comprar isso porque eu não tive. Então eu vou dar pro meu filho. É isso. Não é? Eu não estudei na melhor escola. Mas meu filho vai estudar. Aí o perfil do menino não tem nada a ver com o perfil do pai. Olha, experiência própria. Não tem. Aí o pai não foi advogado, quer que o menino seja advogado. Ele não quer ser advogado, gente. Ele nem gosta de justiça. Aí o pai fala, você vai ser advogado. O papai não foi, o papai é frustrado. Não foi advogado, o neném vai ser advogado. A criança faz lá a faculdade, gasta uma nota na advocacia. A criança se frustra, perde 5, 6, 7 anos. Não sei quantos anos que é a advocacia hoje, né? Sei lá. São 5 anos. 5 anos. Fora os trem, tudo que tem que fazer depois, né? Uhum. Aí chega lá na frente e fala assim, não, eu só queria ser artista plástico. Sim, sim. Perdeu 7 anos da vida, gastou um dinheirão, ficou frustrado, adquiriu um monte de trauma para satisfazer um pai, o ego de um pai, que não conseguiu se dar bem lá atrás, no passado. Então hoje a gente tem que falar para os nossos filhos, o que você quer ser? Escolha. A gente não tem que determinar o que eles vão ser. A gente não tem que traçar uma meta para os nossos filhos, uma risca. Você vai ser assim, você vai ser assado, você vai comer isso, você vai comer assado. Não. Não gosto de brócolis, meu filho. Come alface, tá tudo bem, faz a mesma coisa. Gente, a gente só tem que ter uma vida mais leve, mais plena, mais gostosa. Não tem que ser aquela coisa do passado. Nós estamos no século XXI, no ano de 2023. Os pais têm que entender que os filhos têm vida própria. Que eles têm escolha. Que eles podem escolher a roupa que eles vão vestir. Que eles podem escolher se eles querem ir na casa da avó ou não. Se eles não querem, comece a olhar. Às vezes ele não quer porque lá tem alguém que ele não gosta. E tudo bem. E tudo bem se ele não quiser. Entende? Não tem que forçar. Às vezes a criança cresce comendo brócolis. Depois chega lá na fase adulta, essa criança tem uma compulsão alimentar, um distúrbio alimentar, um trem que não há crise que resolva. Por causa de um bendito de um brócolis. Eu adoro brócolis, tá? Não, eu tô falando do brócolis, eu adoro. Ainda mais frango com brócolis. É sobre isso. Perfeito, perfeito. E são erros que normalmente, sei lá, 99,99% dos pais cometem. Comete, eu também cometo, tá? Eu sou analista, sou psicanalista, gente, estudo um monte de coisa, mas eu cometo erro. Só que, a hora que você começa a tomar ciência, você fala, desculpa, filho. Peraí, a mamãe vai refazer a fala. Olha, tem isso e tem isso. Mas se você quiser, você pode comer só arroz e feijão. Tudo bem. Eu fui mãe aos 20. Eu falo pra ela que eu não deveria ter sido mãe aos 20. Porque hoje eu seria uma mãe completamente diferente do que eu fui. A experiência que eu tenho hoje. Uhum. E não é fácil. Porque quando a gente fala assim, a gente precisa dar liberdade para os nossos filhos terem escolha. Concordo. Mas não é fácil quando seu filho chega e fala pra você assim, vou desistir da faculdade. Juro, eu queria catar a cara do meu filho e esfregar no asfalto. Sim, sim. Mas você perguntou pra ele o porquê? Perguntei. Ele falou que não gostava de estudar. Tem as outras coisas. A gente vamos levar isso pra aí. nós. Eu quero falar. Eu acho que precisa voltar um pouquinho. Bastante. Sim, Não, ele tem que voltar sim. bastante. Ele tem TDAH, então foram vários erros durante a vida escolar processo, dele. né? Tanto o meu quanto da escola, enfim. Tem que analisar tudo. É um contexto, tá, gente? A gente tá trazendo aqui algumas pontuações, mas claro que existe divergências. Existe uma história, tá? Às vezes aquela criança, ela não pode responder por si só. Às vezes aquela criança tem um probleminha que a gente precisa dar um olhar, um déficit de atenção, uma dislexia, uma descalculia. Tem que ser olhado para todos esses pontos. Às vezes a criança não é boa em matemática, mas ela nem sabe o que é o número que ela está enxergando. Às vezes a criança não consegue ler porque ela não consegue interpretar as letras. Tem que dar um olhar para tudo. Quando o filho traz uma demanda para nossa casa, né? Observa
Qual é a dificuldade do seu filho? Às vezes você quer que ele aprenda. Os pais antigos faziam muito isso, né? Nem os pais sabiam ler, queria que os filhos lessem. Isso. E aí, a criança ali apanhava para aprender, criava-se um trauma nessa criança ali. A criança foge da escola por quê? Porque ela linka que a escola é algo ruim. A violência que ela sofre com aquela questão da escola. A frustração mesmo, não é fácil para a escola e ter qualquer uma dessas deficiências, né? Sim. Seja a descalculia, a dislexia, hiperatividade, enfim. TDAH, né? Que hoje é muito comum. Comum e é complexo, né? Sim. Então não é fácil para a criança também. Não é. E é interessante, né, os professores em si se atentar muito a esses sinais, né? Qual é a questão que essa criança está querendo dizer? Porque ela quer dizer alguma coisa, que seja do ambiente familiar, né, que está acontecendo. Eu tenho hoje, dentro da escola do meu filho mesmo, professores que vêm até mim e falam, Val, tem uma criança assim, assim, assado, posso passar seu contato? Eu falei, claro. Eu ia perguntar isso. O seu atendimento é para criança também? Atende? Não, eu não atendo criança. Não. Eu só atendo adolescente. A partir de 12 anos eu atendo. Ah, legal. Aí vai até os, sei lá quantos anos, né, gente? Até quando a criança estiver viva. Porque tem 70, 80 que quer fazer terapia ainda. Por incrível que pareça, procuram a terapia. Porque é qualidade de vida, né? Exatamente, é qualidade de vida. É isso que tem que pontuar. Mas pensa uma pessoa dessa idade, quantas barreiras ela não derrubou, São mais né? resistentes, mas conseguem. Que legal, eu acho legal. Sim, eu fico muito Fantástico. feliz quando alguém me procura, né? E tem uma idade mais avançada para lidar com essas questões. A ponto de estar tão incômodo, né? Com seus 80 anos já, de querer falar, chega, eu preciso de ajuda. Terapia é pra vida. Tem que fazer. Vamos repetir isso como mantra todos os dias, né? Terapia é pra vida. Tem que fazer. Porque assim, eu acho que você já respondeu isso umas 3 vezes e eu volto na... Por quê? Porque é uma tão resistência. forte. Não, é tão forte É. pra gente. E não tem problema nenhum em falar Sim. que não é natural, né? Não. Nós crescemos com a ideia de que a terapia não é pra vida. Terapia é pra quem tá doente. Na verdade, Né? as pessoas falam assim, mas eu não tô louco. É isso. Eu falo, mas aqui não é psiquiatria, tá? Louco é psiquiatria. Aqui é terapia. Você não precisa estar doente para vir na terapia. E sabe quando essa pessoa vai falando que ela não está louca, que ela foi porque as pessoas ficaram falando na cabeça dela, ela sai de lá e ela fala assim, tô leve, Val. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Aí eu falo, então, sabe por quê? Porque a boca para de falar e o corpo começa a falar. Aí fala, Isso é fala as verdade. pontas dos dedos, fala a perna que não para. Treme o olho, né? Não, Gisele? quase nada. Exatamente. O corpo fala. A gente tem que dar atenção para o que o nosso corpo está falando. Às vezes a gente tem uma dor nas costas, que é o rim, mas aí vai no médico e não dá nada nos exames. E aí é o quê? Emocional. Você está com medo do seu amanhã, medo do futuro. Está com problema de infecção de urina. O que está acontecendo? Tem que enxergar. O porquê que você tá prendendo esse xixi? Ou tá soltando tanto assim? Tá com medo de perder algo? Tá demarcando o seu território? Olha que incrível. Sim. E as infecções de... Gisele, quem tá assistindo vai saber todos os nossos problemas pelas suas caras. A Val comenta. Eu tô pensando Muito engraçado. Ai, vamos lá. E a garganta? Muitas vezes você fala, você começa, a pessoa, ai, tô com uma tosse. Tô com uma alergia que não passa, faz 2 semanas. Aí eu falo, é alergia? Me conta mais sobre. Eu acho que eu vou ter que sair daqui direto pra terapia. Já marca o horário, já. Sim, porque o nosso corpo, ele fala. Se a boca para de falar, o corpo fala. Se o corpo para de falar, a boca tem que falar. Então, gente, dá uma atenção pro corpo de vocês, os sinais. Porque é daí que vem as doenças psicossomáticas, né? Aquelas doenças que o médico faz exame, faz tomografia, faz um monte de coisa e não descobre. Porque são doenças emocionais. A gente precisa se atentar a isso. Não há remédio que vá curar isso. Mas quando você senta numa cadeira e você se sente acolhido, a ponto de você ser você sem julgamento,
né? Porque a terapia é sem julgamento. Ali você pode ser essa criança que foi ferida, essa criança que foi abusada, essa criança que passou por um trauma e não soube lidar com ela. Ali, ela é só uma criança e ela pode falar. E é ali que ela descobre onde está a dor e que ela pode ser acolhida. Ai, gente, que bonito isso. Não, e bom que você pode falar mal de todo mundo e Não, ninguém vai ficar sabendo. Pode falar mal, pode xingar, tem que falar desculpa a palavra, ela fala, tá tudo bem. Eu sei, não, pode falar. E detalhe, a gente vai falar mal e ela não vai poder contar pra ninguém. Lógica de ética. Tem a ética, né? Tem que ter. Então, é isso, vocês precisam buscar sim a terapia, porque lá é bom. Que legal. Às vezes tem uma adolescente que vai, porque às vezes a gente fala assim, o que essa criança tem, gente? Não tem nada, nem viveu o suficiente na vida. Tem problema sim, gente. Nasceu, a criança já tem uma vida. Nasceu, ela já tem que lidar com alguma coisa. Que seja falta do peito da mãe, que seja uma dor em algum lugar, mas ela tem. Se ela está experienciando alguma coisa, ela vai carregar isso, né? Nós somos um amontoado de experiências. Sim. E somos experiências boas e ruins. Claro que a gente só se atenta nas ruins, né? O que traumatiza são as ruins, né? São as marcas que ficam. São as marcas. Por quê? Porque são mais acentuadas. É onde que bate mais forte. Eu sempre uso uma simbologia. A gente sempre vai na praia. A praia não é um lugar lindo? Maravilhoso. Então, quando a gente pensa na praia, você vai falar, ai, pensa em vou usar bastante agora que vocês vão lembrar da hipnose. Pensa no momento que você foi na praia. A última vez que você foi na praia, uma experiência boa. Volta lá naquela experiência. Você sente. Se você fechar os seus olhos, você vai sentir aquela brisa do mar. Você vai sentir o cheirinho, né? O gostoso da praia mesmo. Mas agora, procura aí nessa praia e pisa no ouriço pra você ver. Como você vai lembrar de todos os detalhes depois. Porque mesmo uma experiência boa, você vai lembrar do cheirinho, vai lembrar do ventinho, mas você vai esquecer de alguns detalhes. Mas quando você pisa no ouriço, você fica queimando em febre e muito mal. Quando eu falo assim, pensa numa praia, você já vai fazer assim. Porque não foi experiência boa. Aí você vai falar, não, mas a praia fulana de tal, misericórdia, nunca mais volto naquela praia. Não, mas o restaurante que tinha naquela praia não é boa. Mas a água é assim, assim, assado. Mas Sempre vai ter um mas. sempre vai ter o mais. Porque a dor, ela vai ser sempre maior do que as experiências boas que você vivenciou. Então, hoje a gente tem paciente que fala, ai, minha mãe, meu pai, nananana. Eu falo, tá, vamos mudar agora a cena e vamos olhar para outro contexto. Porque a gente só vai enxergar as faltas. A gente não vai enxergar na hora que o cobertor cobriu, né? Na hora do frio, a hora que a gente estava com fome e o leite supriu. A gente não vai enxergar na hora que faltou algo e foi acolhida, mas a gente vai enxergar sempre quando faltou algo. Saiu recentemente uma matéria que a saúde do professor, a saúde mental, piorou muito nos últimos anos. Imagina. Mas muito mesmo. O índice de afastamento está muito grande por não conseguir entrar numa sala de aula. Há uma coligação com a infância ou não? Ou isso são problemas dentro da estrutura mesmo no qual estamos inseridos? Olha, tem tudo a ver com a infância, porque a gente não pode falar que nós estamos a infância o tempo todo, né? Que a gente sempre vai pisar nesse solo. Mas eu vejo uma disfunção muito grande no ambiente familiar, né? Consequentemente, essa criança vai levar para dentro da sala de aula todas as experiências que ele tem dentro da casa, as dificuldades em si, as demandas mesmo, né? Para essa sala de aula. E eu vejo que depois da pandemia isso piorou muito mais. Sim, muito. E a gente viu que na pandemia foi onde que os psicopatas apareceram, né? Aonde que tinha os distúrbios que estavam guardadinhos apareceram. Aquela mãe que não apanhava do marido começou a sofrer agressão. Aquele filho começou a vivenciar isso. Então, tudo veio à tona na pandemia. Por quê? Porque aquele pai, aquela mãe não tinha contato. Na pandemia eles tiveram que estar juntos. Foi onde aumentou-se muito o índice, tanto do suicídio. Nós estamos no mês de setembro, né, onde a gente está falando muito sobre a prevenção e a conscientização ao suicídio. A cada 40 segundos hoje, morre uma pessoa.
proveniente do suicídio. Alguém perde a vida, alguém tira a sua vida em decorrência a questões que não sabe lidar. E aumentou muito o índice de Muito. crianças e adolescentes. Hoje a faixa etária, né, antigamente era pessoas adultas, diminuiu muito. Diminuiu muito. Hoje a gente tem pessoas, crianças, adolescentes com 14, 12 anos tirando a sua própria vida. Por quê? Porque vive um lar em disfunção, né? Um lar que não tá bacana, onde existe muita briga, onde existe muita discórdia, a questão financeira, tudo envolve. Semana passada até fiz uma live falando sobre. A gente tem que saber diferenciar o que é um lar e o que é uma casa. As pessoas estão buscando por uma casa. Elas estão buscando por um amontoado de cimento, concreto, né, e ferro. Mas e um lar? Qual é o pilar que sustenta esse lar? A gente tem que ser uma tríade, corpo, mente e espírito. Se um desses três não estiver funcionando, não está bacana. Existe diálogo nesse lar? Existe um pai e uma mãe olhando para esse filho que está trancado no quarto? Existe uma mãe e um pai olhando para esse filho que está com problema no aprendizado? Porque não é culpa do professor. O professor não está ali para educar o filho, ele está ali para ensinar o filho na parte da alfabetização. A educação vem de casa. Então, esse pai, essa mãe que está nos vendo, eles têm que ter essa consciência. Começar a olhar para as dores desses pais, de fato, né? Porque é esses pais que precisam de cuidado para depois levar essa criança para o cuidado. Porque essa criança não pode ser jogada no mundo de qualquer jeito, a Deus dará. Nós temos que ser pais suficientemente bons. Cuidar dessa criança, mesmo sendo suficientemente bons, a gente causa um trauma. Mas não vai ser, gente, igual uma criança que é abandonada, uma criança que não é olhada dentro de um lar, de uma casa, porque um lar não, né? Um lar, a gente está ali acolhendo, cuidando dessa criança, dando um olhar para essa criança. Então a gente precisa de ter essa diferenciação. O que é uma casa, o que é um lar? O que vocês estão construindo para o filho de vocês, para as próximas gerações que estão por vir? Porque isso muito me preocupa. E é o que eu falo lá em casa, até mesmo com meu filho que já é casado. Não tenho filho até você ter ciência. Se você está bem mentalmente, a sua esposa também. Para isso não virar um ciclo repetitivo. A gente precisa romper essas barreiras, a gente precisa romper esses ciclos. A gente precisa perdoar o nosso passado. A gente precisa enxergar a nossa criança, onde que ela foi ferida, onde que ela foi magoada, onde que ela foi abandonada. E tratar essa criança e curar essa ferida. Porque senão, o nosso futuro vai ser um futuro de pessoas doentes. O índice está subindo cada dia mais. E a humanidade está doente cada dia mais. Então a gente precisa dar um olhar muito grande. Eu não vejo uma culpa, vamos se dizer assim, né, gente? A gente não chama de culpa dos professores. Mas eu vejo um contexto no geral, onde os pais estão sendo negligentes na questão da educação dos seus filhos dentro de casa, em olhar para essas feridas emocionais que esses pais estão vivendo, estão transferindo para esses filhos, consequentemente traz para a escola, onde também tem professores que já vêm com uma carga muito pesada, né? E tem que lidar com essa criança que às vezes nem os pais próprios sabem lidar. Então vocês vão ficar consequentemente sobrecarregados. No início você falou que tem 4 tipos de perfis. Os traumas, as criações, o modo de educar interfere para moldar cada tipo de perfil? Interfere. Interfere porque imagina só, uma criança que é dominante, se o pai cria ela para ser uma criança influente, ela está deixando de viver o perfil natural dela, né? Porque nós dentro da análise a gente fala que existe o perfil natural e o adaptado. Então essa criança ela vai viver uma vida de um perfil adaptado, que às vezes é o perfil do pai ou da mãe, e ela vai deixar de ser o natural dela. Por isso que a gente tem que fazer essas análises de perfil, as terapias, para encontrar quem nós somos de fato. Qual é o nosso perfil natural? Nós somos quem somos ou nós somos os nossos pais? Porque se a gente olhar para isso, a gente vai ver que essa criança, às vezes, ela morre de vontade de falar, mas ela se calou, porque o pai e a mãe não falam. Então ela adquiriu um perfil adaptado de um conforme, vamos dizer que é uma pessoa mais fechada, mais restrita, mais calada, né? E ela deixa de ser naturalmente boa naquilo que ela é, espontânea. Um exemplo, eu tenho na minha casa 3 filhos, um
ele é dominante e influente igual a mim. O do meio ele é estável igual ao pai. O pequeno ele é influente. Se eu tratar eles iguais, eu vou causar uma disfunção neles. Eu não posso tratar igual. Antigamente a gente falava assim, mas eu criei todo mundo igual. Aí que tá o erro, Esse foi o problema. Aí que tá o erro. Eles não são iguais. Os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. O erro foi esse. Tratar todo mundo igual. Não. Na análise a gente diz, trate o outro não como você gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. A gente tem que olhar para o nosso filho. Se ele é uma criança que gosta de falar, eu não posso falar para ele, fica quieto. Olha o seu irmão como ele é quietinho. Ou eu não posso falar pro quietinho, dá para você falar um pouco mais? Abre a boca, fala. Olha o seu irmão como é espontâneo. Além de a gente estar abrindo ali uma ferida da comparação, a gente está colocando essa criança num lugar que não é dele. Consequentemente, ele vai virar um adulto que ele não sabe qual meio ele pertence. Ele é quem? Aí a gente fala, gente, a pessoa é perdida. Por que será? Então a gente tem que dar um olhar para isso. E aí é um papo muito interessante, né, gente? Se a gente for, a gente fica o dia inteiro aqui. Eu ia falar isso. Eu gosto muito dessa questão de perfilamento. Uhum. Eu gosto bastante. É uma área muito gostosa e a gente passa horas falando. Quando eu encontro pessoas que gostam, então, meu Deus. Eu gosto muito daqueles filmes que estudam Os perfis. os psicopatas pra pensar Tem um como bacana eles... aí, vou te indicar. Isso, Você me não indica que assistiu eu ainda? adoro. Muito legal, que fala muito do trauma, né, da criança lá na infância e como que levou para a fase adulta. É bem interessante, que é o caso do psicopata, Muito legal, que gente. é o da cabana lá, né? Além da Além da cabana. Além da cabana. Já assisti, Nossa. maratonei. Olha, eu também. Ó, numa noite só acabei o negócio, de tão interessante que é. Então é bem bacana. Tem que dar um olhar para isso. Você viu que ele fez toda uma formulação, né? Ele projetou a infância lá na fase adulta, do jeitinho que era, nos detalhes. Pronto, vou ter que assistir agora. Não assisti não, gente. É excelente. Assiste, muito bacana. Bem interessante pra gente ressaltar essas coisas, se atentar aos detalhes, né? Os pequenos detalhes que a gente às vezes deixa passar despercebido da vida. Muito bom. Joia. Val, o papo tá uma delícia. Mas eu queria que, antes da gente partir pro encerramento, você falasse para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, onde a gente encontra você, mulher. Ai, gente, olha, eu tenho 2 perfis. Ai, gente, ela tem 2 perfis. A gente não dá conta de um. Na verdade, gente, eu vou abrir pra vocês. Eu tenho 4 perfis, tá? Deus, tô preocupada. Porque eu sou analista comportamental, psicanalista, trabalho com digital, né, empreendendo, ensino mulheres o nicho maternar, né, que é fazer uma renda dentro de casa, cuidando dos seus filhos, para dar um olhar para essa infância mesmo dessa criança. Porque olha quanta coisa a gente pontuou, que é extremamente importante a gente dar um olhar para essa criança que está dentro de casa. Não transferir a educação dos nossos filhos, né, que a gente terceiriza. E aí nas minhas redes sociais, quem quer me encontrar, o meu perfil que eu falo do empreendedorismo, da questão do digital, é Valéria Santana 2301. Agora, se você quer me encontrar na terapia, falando sobre essas questões emocionais, é psi_Valéria Santana. Depois tem a Valéria Santana, que fala sobre análise de perfil comportamental, que é Magic Life, né? A gente atende lá no Desenvolvimento Humano, que é Magic Life, @desenvolvimento humano. Isso. Agora o outro eu não apareço, tá, gente? Que é um outro projeto meu aí, que é em off. Mas tenho 4 Instagrams que movimentam. Menina, você dorme também? Durmo. Passeia, curte a vida, brincadeira. Muito bom, muito bom. Valéria, então a gente tem uma última pergunta clichê. Mas antes de chegar na pergunta clichê, a Gisele vai dar um recadinho importante para os nossos ouvintes, espectadores. Eu não sei bem o termo que a gente fala, né, Gisele? É, pros nossos internautas. Vai lá. Bora lá. Gente, o Propod tá cada dia melhor. Vocês precisam curtir, compartilhar, seguir a gente. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Face. Então, bora lá compartilhar e empoderar essa mulherada, entenderam?
Uau! E no Spotify, né, Gi? E no Spotify, é Isso. verdade. É porque essa rede tá nova, né, Fer? A gente entrou Isso. recentemente. Olha. Então dá pra escutar a gente lá no Spotify. Isso mesmo, então vocês têm que entrar lá, aciona o sininho, compartilha nos grupos. E comentem, gente, pra dar engajamento. Comentem, curtam. Sim. Vamos empoderar essa mulherada, gente. É isso, vamos fazer o canal crescer. Recado dado? Recado dado. Então tá bom. Na lousa da vida, qual mensagem você deixaria? A mensagem que eu deixaria na minha lousa da vida é: nunca deixe que a sua criança morra. Nunca deixe de pisar nesse solo chamado infância. Nunca solte a mão da sua criança, porque eu tenho certeza que você será uma pessoa muito mais feliz, muito mais leve, muito mais produtiva, muito mais assertiva. Acredito que essa é a minha mensagem para hoje. Ai, arrasou! Que delícia de programa, Valéria. que bom. Muito obrigada. Prazer enorme mesmo ter você aqui. A gente conhece tão pouco, eu acho que existem tantos tabus em torno da psicologia, né, da psicanálise. Então, foi uma tarde de bastante aprendizagem. Muito obrigada. Meninas, eu que agradeço. Amei estar com vocês. Foi sensacional. Pode me convidar mais vezes, estarei aqui sim. E que bacana que vocês abriram esse espaço. Mais uma vez, gratidão. Gratidão a vocês também que estão nos vendo. Compartilha. Já manda para alguém se você achou super interessante esse assunto. Manda para sua mãe. Fala, mãe, não tem nada a ver com você, tá? Porque as mães ficam preocupadas. Sim, manda pro filho, manda para todo mundo. Para aquela amiga que às vezes está precisando de uma palavra. Manda para ela. É isso. É isso. Porque aqui nessa mesa todo mundo pode, né, Gisele? E pode. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.